Queridos, eu quero cumprimentar a todos que estão conosco mais uma vez, com a maravilhosa e gloriosa, bendita paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estiveram conosco nestes dias difíceis pelos quais nós passamos. Agradeço em meu nome, agradeço em nome da Lara, da Dona Elza, do Mateus, de todos os irmãos, de toda a família, pelos momentos difíceis que passamos com o falecimento, o recolhimento pelo Senhor nosso Deus da Luísa. Então, aqueles que vieram se solidarizar conosco, aqueles que vieram nos estender a mão, aqueles que estiveram juntos, participando da nossa dor, sendo ombro amigo, peito aberto ali para acolher, palavras sábias, palavras confortantes, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os enriqueça em espírito, porque o maior agradecimento, a maior bênção, quem pode dar é o nosso Deus. Então, a todos estes que oraram, que estiveram juntos, nosso muito obrigado e que Deus os abençoe. Amados, vamos falar hoje sobre a aliança de Deus com o homem. Qual é o sentido de aliança? Aliança tem o sentido de concerto, tem o sentido de união, tem o sentido de acordo, tem o sentido de pacto, que é realizado entre duas partes. E nós vemos na Bíblia diversas alianças que Deus fez com os homens, digamos assim. Desde a aliança com Adão, a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e, finalmente, a aliança com Cristo. Então, isso é um concerto com Deus. Agora, você sabe por que nós dizemos Novo Testamento, Velho Testamento? Porque o Velho Testamento é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E o Novo Testamento é uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto que Deus fez com, não só dedicado a Israel, mas dedicado a toda a humanidade. Então, qual é a diferença entre Novo e Velho ou Antigo Testamento? Ok? Muito bem, vamos lá. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, Deus os levou até próximo ao Sinai, lá no Monte Sinai, e ali está no capítulo de número 19 do livro de Êxodo. Deus diz assim, versículos 4 em diante: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora olha o que Deus diz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Deus falou para Moisés falar isso para o povo. Então nós vemos aqui Deus fazendo um concerto com os hebreus que estavam saindo do Egito. E aí depois, no capítulo 20 subsequentes, Deus dá os seus mandamentos, a sua lei, os seus estatutos. Então esse era o objeto do concerto, da aliança entre Deus e os homens. Deus propunha a eles, como está escrito aqui, tem um condicional aqui, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Então, se fizerdes isto, vós sereis o meu povo, propriedade peculiar, povo santo,
Já dissemos aqui o que significa a palavra santo. Santo vem do hebraico kadosh, que significa separado. Então vós sereis o meu povo separado, tirado do mundo e tomado como propriedade minha, propriedade particular, peculiar. Está escrito na Bíblia, um povo que lhe é chegado, um povo especial, um povo do qual Deus cuida, um povo que Deus orienta. Muito bem, então eles ouviram isto da parte de Moisés, vindo de Deus, e no versículo de número 8, no capítulo 19 de Êxodo, está escrito: então todo o povo respondeu a uma única voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, houve uma proposta de Deus para uma aliança, né? E houve dos homens uma resposta. Sim, eu aceito esse concerto, eu aceito esse pacto, eu aceito ser povo de Deus, ser povo separado. No capítulo 21, no versículo 1 do mesmo livro de Êxodo, Deus diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Quer dizer que Moisés irá propor ao povo. Estes são os estatutos. E Deus deu a sua lei. Lá no capítulo 24 do livro de Êxodo, dos versículos 3 ao versículo 8, nós vemos que este pacto, este concerto, esta aliança, ela é efetivada. Eu vou ler rapidamente. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E o que Moisés fez? Escreveu estas palavras. E o que Moisés fez? Foi junto ao monte e edificou 12 altares, né? Um segundo cada tribo. Ok? E aí? Como esse pacto seria selado? Como que esse concerto seria confirmado? Essa aliança seria efetivada? Está escrito assim, versículo 5. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram sacrifícios, holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos, sacrifícios de paz, sacrifício de aliança, de bezerros. Aí depois, sabe o que Moisés fez? Ele pegou o sangue daquele sacrifício e dividiu em duas metades. Dividiu em duas metades. A primeira metade, ele espargiu sobre o altar, representando Deus estava aceitando o concerto. A segunda parte, né, diz assim no versículo 7, e tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Queridos, por que chama testamento? Porque é sangue. Primeiro, para que haja sangue, tem que haver a morte. Então vamos lá. Sangue. O sangue serve de selo. Por isso que falam, né? Um acordo de sangue. Uma sociedade selada com sangue. Serve de selo. Segundo, a morte, ela dá valor àquilo que foi afirmado. Por quê? Porque o que foi afirmado não pode ser mudado. Quando alguém está vivo, faz um testamento, se resolve, muda o testamento, deixa para o outro, faz o que quer, mas depois que ele morreu, aquilo é irrevogável. Qual é o sentido disto? O sentido disto é, havia uma aliança feita entre Deus e os hebreus, os de Israel, né? Ainda não existia feito entre eles, selado com o sangue, com um efeito sendo real, porque havia havido a morte, selado com o sangue, e irrevogável. Não deveria ser revogado. Muito bem. A declaração de Deus, a declaração do povo. Mas vejam bem, lá no capítulo 19, nós acabamos de ler, o Senhor diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes o meu conserto. Significa que dependia da vontade do homem, o cumprimento. Se o homem quisesse ou não quisesse, se o homem ouvisse, concordasse e praticasse, guardasse. Este povo foi chamado por Deus de povo santo, povo separado, povo particular, peculiar de Deus. Nós vemos 6 declarações no livro de Deuteronômios que fala que esse povo é um povo santo para mim. Só para você conferir, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, capítulo 14, versículo 2, capítulo 14, versículo 22, capítulo 26, versículo 29. Pronto, já deu. Mas Israel cumpriu? Não. Israel não cumpriu a sua parte. Por quê? Israel anulou o conserto quando ele deixou de seguir a Deus, deixou de ter a Deus como seu único Deus. Porque o primeiro dos mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de fundição, imagens de escultura, não adorarás outros deuses. Então, tem 37 versículos na Bíblia que falam sobre anular o conserto. Anular o conserto. Porque o conserto subentende 2 partes. Entrando num acordo, numa aliança, e ambas cumprindo a sua parte. Deus cumpriu a sua, mas o homem não cumpriu a sua parte. Ok? Muito bem. Salmo 78, no versículo de número 10, eu vou pegar aqui para a gente dar uma lidinha. Salmo 78, no versículo de número 10, está escrito assim: não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera. Para você conferir, Hebreus capítulo 9, Hebreus 8, versículo 9, Jeremias capítulo 22, versículo de número 9. Então esse conserto, esse pacto foi rompido. Rompido. Aquele pacto foi anulado. Mas, graças a Deus que existe um mas, o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus estendeu esse pacto. Deus fez um novo concerto. Deus fez uma nova aliança. Por isso que existe o Antigo Testamento, né? A antiga aliança, o antigo concerto e o novo testamento, a nova aliança, o novo concerto. E essa aliança e esse concerto estende-se a toda a humanidade, a todos os homens, a todas as nações. E ele foi feito baseado em quem? Ele foi feito baseado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, selando o acordo lá na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 8, no versículo de número 10, Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, está escrito assim: porque este é o concerto que farei depois daqueles dias com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então não era só para Israel. Escreverei a minha lei no seu coração. Eles tinham seus sacrifícios, eles tinham seus ritos, mas sabe, a lei não foi acolhida totalmente no seu coração. E agora, o que o Senhor fala? Veja bem, capítulo 4 do livro de Provérbios capítulo 23, versículo 26, nós lemos o seguinte, está escrito assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. E Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim:
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida, as saídas da vida eterna. Por que Deus fala, guarda o teu coração, dá no teu coração? Ele fala isso, sabe por quê? Porque Ele quer escrever no teu coração, Ele quer escrever no meu coração a sua lei, a sua palavra. A sua palavra. Não escrito, né, em marcas no nosso corpo, mas escrito no nosso coração. Foi feita uma nova aliança, foi feito um novo pacto. No livro de Mateus, no capítulo de número 26, a gente lê do versículo 26 ao versículo 28. Né? E quando comiam, na ceia, última ceia do Senhor Jesus, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ok? Veja bem, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Porque com a morte de Cristo, com o derramar do seu sangue, esta nova aliança de que nós, todo homem que assim aceitar e desejar no seu coração, aceitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele automaticamente ele passa a fazer parte desta aliança. Ele passa a ser povo de Deus. A igreja, no Novo Testamento, ela é chamada de o Israel de Deus. É a igreja. Não é o país Israel da terra, mas o Israel de Deus. Então, veja bem, é testamento porque houve a morte. A morte de Cristo foi a consumação deste pacto. E lógico, a sua ressurreição foi a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inimigo das nossas almas. Então, o Senhor Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Confira lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 24. A grande vantagem, a grande diferença, meu querido, é que essa nova aliança não depende do se o homem cumprir, se o homem não cumprir, porque ninguém pode anulá-la. Quando eu aceito Cristo, por adesão, eu passo a fazer parte dessa nova aliança da igreja do Israel de Deus, com todas as promessas dele. Amado, por isso que existe Velho Testamento, Novo Testamento. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ok? Mas vamos abrir a palavra do Senhor nesse livro de Hebreus, no capítulo de número 8. Vamos abrir aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus, né? No capítulo 8. E eu te aconselho, se você quiser se aprofundar, leia do capítulo 8 até o capítulo 10, no versículo 18 de Hebreus. Fala muito sobre esse novo pacto, essa nova aliança. Mas eu vou ler o 8 para que nós possamos entender. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Amém? Versículo 13 diz assim: dizendo, novo concerto, o primeiro envelheceu. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, acaba. E agora existe um novo concerto. Amado, então, o Senhor nos inclui, quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador,
O Senhor nosso Deus nos inclui nesse concerto, nesta nova aliança, que é o Novo Testamento. Selado com o sangue de Cristo. Que maravilha! Está escrito que em Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. Não sejamos só ouvintes do que está escrito na palavra de Deus, mas sejamos praticantes. Tragamos aquilo do ouvido para o coração e levemos do coração para o nosso pensamento. E do pensamento vamos levar para os nossos atos, para as nossas mãos. E do pensamento do coração, está escrito na Bíblia, vamos levar para os nossos pés, para o nosso caminhar, para onde nós formos e o que fizermos. A Bíblia também diz, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. João capítulo 14, versículo 28. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas abrem a Bíblia e veem lá Novo Testamento, Velho Testamento, não sabe o que é. Velho Testamento, o acordo feito no Sinai, a aliança feita no Sinai, selada com sangue de animais. Novo Testamento, o acordo, o concerto, a aliança feita na cruz do Calvário, selado com o sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, do qual você é convidado a fazer parte pelo próprio Deus. Porque o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo do Senhor é leve porque Ele só vem sobre nós com o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E o jugo é suave, porque é um jugo de paz que é colocado sobre o nosso coração. Não é pesado. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus para nós. Me desculpe pelo prolongar. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus te abençoe. E como eu já disse, muito obrigado a todos que estiveram conosco nesses dias difíceis, porém o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu. E este mesmo Deus te sustente, te fortaleça e te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.